como todos os eventos no Brasil, refletem espontaneamente uma alegria e a esperança que fervia neste lugar ao sul, em contraposição àquilo que se nota no andar das pessoas na Europa, uma Europa devastada pela crise do euro. Portanto, eu venho de uma Europa moribunda para um lugar, de facto, onde fervia a esperança. E quero agradecer à organização por me proporcionar esta estadia aqui, que, como sempre, é uma estadia em que faço grandes aprendizagens. Às vezes pergunto-me o que é que vêm aqui os europeus fazer. E principalmente a Alberto Sanzano e a Leslie Toledo, na memória de um encontro em que também com eles aprendi o que é a militância de organizar alguma coisa que nos diz respeito a todos. Eu penso que estão em maré alta, como se diria na minha terra, que eu sou da praia. Aproveitai, companheiras e companheiros. O conjunto de reflexões que aqui quero partilhar com os companheiros e as companheiras não pretende mais do que juntos nos desafiarmos à incomodidade de pressentir que por dentro das coisas é que as coisas estão. A propósito da distribuição do conhecimento, que foi o título que dei à minha intervenção, interrogando se esta distribuição de conhecimento não será um ponto crítico da democracia, tentarei abordar alguns aspectos do jogo combinatório, de algumas estratégias que estruturam uma paisagem de ameaças absolutamente dramáticas que nos desafiam como docentes, como profissionais e como cidadãos. A divisão social do trabalho, as classificações escolares, a medicalização da educação são hoje realidades que, num criativo jogo combinatório, nelas se decide muito das nossas vidas. Focalizar-me-ei mais nas duas primeiras, se bem que venha do país da Europa que mais consome medicamentos para a depressão e transtornos afins. Se também se adoece de tristeza, com a fome a rondar de novo os bancos das nossas escolas, razões não faltam para estarmos tristes. Nem precisa diagnóstico. Lê-se no olhar baixo para a terra que o céu é uma longura. Pressurosamente medicaliza-se também a tristeza comum, ao ritmo dos contornos consumistas, do fast food ou da concorrência entre marcas de jeans. E não posso deixar de fazer referência a duas notícias na comunicação social que, em vésperas de me vir embora, davam conta, uma, de que a Ritalina, sabem todos o que é a Ritalina, não é? Aquela anfetamina que milagrosamente põe as crianças quietas e lhes devolve a atenção numa escola que passa a ser do sossego. Portanto, a Ritalina tinha esgotado em Portugal. A outra é da semana seguinte,
passada. Uma criança de 6 anos que se dirigia para a escola com os avós, pessoas pobres da cidade, foi impedida de entrar pelo segurança, que tinha ordens superiores nesse sentido, porque sendo diagnosticada como hiperativa e por isso ter comportamentos que perturbavam a tranquilidade na sala de aula, dramaticamente à porta ficou a perguntar aos avós porque é que os outros entravam e ele não. Isto com a chancela científica da equipa multidisciplinar que apoia a escola. Muitos adultos, com muitos cursos, o médico, o psicólogo, a assistente social, a professora, um só culpado, uma criança de 6 anos. Bom, mas não era de facto mesmo isto que queria, não era por aqui que queria começar. Mas a realidade impõe-se-nos. E eu acho que só mesmo Brecht para resolver isto. Então, nos escritos sobre literatura e arte, Bertolt Brecht faz a pedagogia do sentido da vida, na recusa da palavra bonita, mas sem a força das convicções. Isso, diz ele, isso não é arte. Como poderá a arte comover os homens se não está ela mesma comovida pelos seus destinos? Se eu próprio me fecho aos seus sentimentos, como poderão os seus corações abrir-se aos meus escritos? E se não me esforço por encontrar um caminho que os liberte dos seus sofrimentos, como poderei eu encontrar o caminho das coisas que escrevo? Surpreendentemente, ou talvez não, é um cientista das ciências duras, João Caraça, que, invocando um filme de Nanni Moretti, O Quarto do Filho, que se calhar todos viram, nos traz ao denso mundo das emoções, onde se mostra a necessidade absoluta de se encontrar um sentido para a vida, sem o qual não funcionamos e nos comportamos de maneira paradoxal. Numa sociedade moderna, aparentemente tão dominada pela tecnologia, pela acumulação de riqueza, tão obcecada com a pretensa racionalidade das escolhas e a explosão da informação, que a estabiliza e assegura a permanência, afinal, é a rede de interações emocionais e afetivas que se tece e se reconstrói a todas as horas, minutos e segundos de todos os dias. No mundo da tecnociência, da internet, do mercado e do espetáculo, o que conta no fundo, tão no fundo, que me parece importante, são os afetos. Mudaram as condições e os meios de apropriação e acumulação material, o espaço geográfico em que nos movemos, o modo como comunicamos com os outros, mas não a nossa pulsão de viver e continuar. São os afetos, as emoções, os sentimentos, as paixões, polvilhadas por uns tímidos discursos e exercícios da razão que na realidade conduzem. Quando perdemos alguém do nosso afeto, é uma tremenda amputação de sentido, um espaço escuro que nos entontece, que nos agonia, que nos desequilibra. Esse buraco negro, deixado por um afeto perdido, é grande, passa tudo o que passa a constituir a nossa realidade. No conjunto dos significados
que constituem o nosso conhecimento da realidade, os afetos, os ligados aos afetos, são dominantes. Este aspecto é central na moderna teoria do conhecimento. Num sentido descritivo e amplo, o conhecimento é o resultado da comunicação com êxito de um ser vivo com o seu mundo exterior. Se atentarmos nos níveis da sua crescente complexidade, o conhecimento tácito é o nível mais básico na relação com o mundo. É um nível fundamental do conhecimento em termos de sobrevivência. Cabem nele todas as intuições sobre como manter-se vivo e reproduzir-se, que é como quem diz, os gostos e os afetos. A progressiva introdução de um elemento eficaz de mediação dos humanos com o mundo, a linguagem verbal, dando-nos a condição de pensar por palavras, fez emergir um novo nível de complexidade da comunicação, que é o da intersubjetividade. Sem se desligar dos saberes tácitos, este nível leva-nos a um outro, inscrito numa muito maior complexidade e profunda especialização da relação dos seres humanos com o mundo. É neste domínio que se articulam as disciplinas científicas, as ciências sociais, a filosofia, a estética, a história das ideias, da arte e da literatura. Enquadrado o processo civilizacional no mais alto nível de complexidade do conhecimento, chegados nesse percurso ao modo de produção capitalista e, mais concretamente, à Revolução Industrial, a certa altura, os patrões começaram a perceber que, com um pouco mais de formação e de conhecimento, os operários tornavam-se mais produtivos, pelo que eram encorajados e mesmo apoiados a adquirir o que os patrões designavam de conhecimento útil, isto é, as formas de conhecimento técnico úteis ao contexto de trabalho. Mas o caráter enganoso desta suposta generosidade não passa despercebido a alguns grupos de trabalhadores que, em meados do século XIX, começam a infringir os limites desta utilidade e a perceber o seu potencial alienante, procurando aceder àquele conhecimento que, justamente, os patrões não queriam que eles adquirissem, pelo perigo de virem a perceber as formas de obtenção dos lucros ou a razão das desigualdades na sociedade, isto é, sobre as formas como as suas vidas eram controladas e sobre como poderiam recuperar algum desse controle. E não foi nos institutos técnicos que procuraram esse conhecimento, mas na filosofia, na história, na economia, na política. O conhecimento útil dos patrões da Revolução Industrial é o eufemismo que melhor mascara o que não passa de conhecimento utilitário. É que a linguagem é, por si só, uma esfera da prática social. E pode ela mesma ser apropriada enquanto instrumento e objeto do poder. Vivemos um tempo mágico de produção e circulação de informação à velocidade do instante. Um site da internet sobre educação profissional e tecnológica esclarece que, no sentido filosófico, a educação tecnológica pode ser diferenciada da educação técnica ou profissional. A educação técnica ou profissional procura, diz-se,
a transposição do conhecimento de um indivíduo para outro, visando o ajustamento ao trabalho e aos modos de produção. Nesse sentido, prossegue, a educação tecnológica pode ser conceituada como o ajustamento do indivíduo ao período histórico no qual vive, não somente no sentido de proporcionar-lhe conhecimento para utilizar os instrumentos e as tecnologias existentes, mas também de posicionar-se e entendê-las de forma crítica. Posicionar-se e entendê-las de forma crítica. É este o desafio. É um convite irrecusável ao confronto com mais de 2000 anos de história de separação entre os que pensam e os que executam, justaposta à separação entre os da teoria e os da prática. Esta consciência crítica não acontece por geração espontânea. Precisa de equipamentos cognitivos e de proximidade da realidade social que a despertem e alimentem. Afinal, o acesso à natureza ideológica do pensamento social só é possível através de uma participação ativa no processo histórico, o que remete para mudanças de natureza substancial, para uma perspectiva ativa que vai muito para além do mundo académico, substituindo-se a rotina intelectual divorciada da realidade da vida pela imersão nessa realidade e na sua compreensão. E ocorrem-me algumas interrogações acerca de uma renovada adjetivação compartimentadora da educação escolar que nos remete para a íntima relação que liga os processos educativos e os processos sociais mais abrangentes de reprodução social, como diria Mesaros. Traçados na pobreza epistemológica com que se quer justificar e validar um reducionismo conceptual de utilidade duvidosa, esses qualificativos e a agenda ideológica com que estão comprometidos, travestidos de instrumentos de trabalho, mais confundem do que aclaram. Educação integrada, educação inclusiva, educação tecnológica. Considerando a revolução tecnológica que o mundo vive, porque não é a educação tecnológica uma dimensão transversal e estruturante do currículo regular. Mergulhados em profundas mudanças paradigmáticas com o desenvolvimento tecnológico, com um tal potencial transformativo, a implodir os instrumentos que tínhamos de pensar o mundo e o nosso que fazer, pergunto se ainda terá muito sentido falar de educação tecnológica particularizando. Tal é a irrealidade da sua ausência. Na sua natureza radicalmente transversal ao fazer educativo, ignorar os contributos do desenvolvimento da ciência e da tecnologia seria, no mínimo, dispensar-se de fazer justiça à singularidade do gênio e do ato humano na história. Mas outra coisa é o que fazemos com elas. Educação profissional e a outra sem qualificativos explícitos. Que ideia está aqui subjacente de trabalho e de profissão e para quem? O que se oculta na engenharia curricular
que aponta para o sentido mais ligado à prática ou à teoria, em programas onde o acesso a uma e a outra se distribuem muito desigualmente. Do nosso convívio com a condição hierarquizada do prestígio conferido à teoria e à prática, com desmerecimento desta última, porque se apaga do mapa das nossas cognições a ruptura com uma filosofia especulativa que levou a prática ao lugar de legitimação da teoria, que escondem os eufemismos que conformam os currículos que materializam estes qualificativos. A linguagem não é unicamente um instrumento de comunicação ou mesmo de conhecimento, mas é também um instrumento de poder. E o que se torna mais problemático, mas a linguagem é sempre problematológica, é o poder ser consentido e penetrar a própria consciência. Se bem que do acesso das massas populares a ferramentas cognitivas, ainda que no contexto de uma escola que reproduzia a ordem social hegemónica, mas que simultaneamente propiciou, em alguns casos, condições históricas de acesso ao pensamento crítico e à construção de utopias transformadoras, a reestruturação capitalista, começada em meados do século, portanto, nos anos 70, do século passado, mais propriamente, vem produzindo um modelo económico que não precisa mais das massas trabalhadoras qualificadas, mas de um pequeno número de especialistas, isto é, de um ensino orientado para a formação de uma elite divorciada do povo e um contingente de trabalhadores descartáveis e intercambiáveis, alienados dos instrumentos que providenciam a compreensão crítica do seu lugar e do seu papel neste sistema mundializado. Em rota de colisão com o caráter inclusivo do currículo escolar, que em breve tempo tolerou, ressemantiza-se agora radicalmente o conceito de inclusão, retomando compartimentações de má memória. Em Portugal, com o fim da ditadura fascista, cientes de que transcender positivamente a alienação é, em última instância, uma tarefa educacional exigente de profundas transformações estruturais, a passagem, e por isso mesmo, a passagem à democracia reviu-se também no confronto imediato com 3 pontos críticos do sistema educativo. Fim dos exames como forma privilegiada de avaliação dos alunos, essa foi de imediato. Organização por ciclos em vez de por anos de escolaridade. E uma medida que introduzia uma filosofia revolucionária, que as classes dominantes, muito atentamente, haveriam de minar desde o princípio, por lhes aperceberem perigoso alcance. O ensino unificado, pondo fim à divisão entre ensino técnico ou profissional e ensino inicial, imanente à divisão social do trabalho. No sistema capitalista, esta divisão é o eixo sobre o qual se articulam as proposições de Marx e Engels em torno da problemática da educação, estabelecendo uma divisão igualmente radical entre os tipos de atividade e os tipos de aprendizagem, prolongando-se numa divisão social e técnica que interfere no desenvolvimento do indivíduo e constitui a chave
dessa trama em que se produz a exploração dos trabalhadores. Quanto mais precocemente essa divisão social e técnica opera na configuração do mapa educativo, menos ela traduz uma escolha e menos democrática é a escola. Porque não escolhe quem quer, escolhe quem pode. Paulatinamente, na razão direta do progressivo enfraquecimento da nossa democracia, tudo se tem vindo a inverter e a perverter, num regresso progressivo, mas em força, ao passado. No retorno dos exames nacionais, logo no final do 4º ano de escolaridade. Na retoma da lógica muito mais seletiva